Boa noite, amigos. Vamos à nossa leitura do livro Mantras de Vida de Loester. Cada dia que passa, aprimoro o que sei, e sei que no amanhã receberei coisas novas. No livro dos Espíritos, continuando sobre necessário e supérfluo, é a pergunta 716. Mediante a organização que nos deu, a natureza traçou o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Mais pura verdade. No livro A Gênese, a gente está falando sobre os períodos geológicos, é um esboço geológico da Terra, é o nome do capítulo. E hoje vamos falar do período de transição. No começo do período de transição, ainda pequena, era a espessura da sólida crosta granítica, que, portanto, resistência muito fraca, oferecia a efervescência das matérias enfogadas que ela cobria e comprimia. Produziam-se, pois, intumescências, despedaçamentos numerosos, por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes soerguidas, que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. O ar gradativamente se purgara das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala de resfriamento naquela época, deve-se entender essa palavra em sentido relativo, ou seja, em relação ao estado primitivo, porque a temperatura ainda havia de ser ardente. Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todos os lados da imensa superfície líquida recaíam em chuvas copiosas e quentes que obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias de que o ar teve de se expurgar, por ser gasoso seu estado natural, foi o ácido carbônico, então um dos seus componentes. Por essa época, entraram a se formar as camadas de terrenos de sedimento depositadas pelas águas, carregadas de limo e de matérias diversas, apropriadas à vida orgânica. Aí surgem os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Deles se encontram vestígios, a princípio, em número reduzido, porém depois cada vez mais frequentes à medida que se vai passando as camadas mais elevadas dessa formação. É digno de nota que por toda parte a vida se manifesta logo que lhe são propícias as condições, nascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais, de organização menos complicada, designados em botânica sob o nome de criptógamos, acotiledôneos, monocotiledôneos, ou seja, líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Absolutamente ainda se não vêem árvores de tronco lenhoso, mas apenas as do gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga à das ervas.
Os animais desse período, que apareceram em seguida aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos, primeiramente polipeiros, radiários, que é a classe de animais vertebrados, com os órgãos simetricamente dispostos em torno de um eixo. Zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproxima no máximo grau da dos vegetais. Mais tarde, aparecem crustáceos e peixes de espécies que já não mais existem. Sob o império do calor e da umidade, em virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mais necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo em que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas que nos dias atuais são simples ervas de alguns centímetros, atingiam altura e grossura prodigiosas. Assim é que havia florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de proporcional grossura. Licopódios, marróio, gênero de musgo. Do mesmo porte, cavalinhas de 4 a 5 metros, que a altura não passa hoje de 1 metro. E uma infinidade de espécies que não mais existem. Pelos fins do período começam a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submergidos, cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam emersos se adornavam a seu turno de vegetação semelhante. Assim, houve muitas gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não se deu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formaram camadas de grande espessura. Sob a ação do calor, da umidade, da pressão exercida, pelos posteriores depósitos terrosos e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais, produzidos pela combinação dos elementos primitivos, aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em hulha ou carvão de pedra. As minas de hulha são, pois, produto direto da decomposição dos acervos de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões. Os restos fósseis da pujante vegetação dessa época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, tanto quanto na zona tórrida, segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme, também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo como agora. É que então a Terra tirava de si mesma o calor do fogo central que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era superior de muito ao que podia provir dos raios solares, enfraquecidos ademais pela densidade da atmosfera. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, a do Sol passou a preponderar e as regiões polares, que apenas recebiam os raios oblíquos portadores de pequenas quantidades de calor, se cobriram de gelo. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha. E agora vamos terminar com a poesia, com as trovas de trovadores do além,
de Antônio Azevedo. O mundo aplaude e coroa quem vence a batalha a esmo, mas no além o vencedor é quem venceu a si mesmo. E de Chiquito de Moraes. Palavras, formas de imagem que o cérebro deita aos molhos, pranto, divina linguagem do coração pelos olhos. E de Maciel Monteiro. Não há júbilo a rigor que se possa comparar ao do amor que encontra o amor depois de muito esperar.